Você já pensou em vender sua casa e ir morar com seus filhos para garantir companhia e segurança na velhice? Parece uma decisão amorosa, sensata, mas essa escolha pode esconder um erro silencioso e devastador. O que começa com promessas de união e cuidado, muitas vezes termina em arrependimento, solidão e perda da própria identidade. Hoje, você vai conhecer a história de Dona Maria, uma mulher de 75 anos que acreditou estar fazendo o melhor para si, mas acabou descobrindo que a escolha mais perigosa que uma mulher pode fazer depois dos 60 é abrir mão da sua autonomia em nome da família. Neste vídeo, vamos expor os sinais ocultos que indicam que você está sendo usada e não cuidada, e por que aceitar proteção sem liberdade pode ser uma forma cruel de prisão emocional. Fique até o fim, porque esta história vai te emocionar, abrir seus olhos e talvez até salvar a sua vida, ou a de alguém que você ama profundamente. Dona Maria passou a vida inteira se dedicando aos outros. Foi mãe, esposa, dona de casa e, como tantas mulheres da sua geração, sempre colocou a família em primeiro lugar. Quando ficou viúva, seus filhos começaram a insistir. Mãe, vende essa casa e vem morar com a gente. Vai ser mais seguro, mais confortável. A senhora não vai mais ficar sozinha. Com o coração cheio de amor e esperança, ela aceitou. Vendeu a casa onde viveu por mais de 40 anos e entregou parte do valor para ajudar a filha com a entrada em um apartamento maior. Ela acreditava estar sendo útil, sendo amada, fazendo parte de um novo capítulo feliz. Mas o que veio depois foi um choque silencioso. Em poucos meses, ela passou de figura central da família para uma sombra. Tinha horário para tudo, era corrigida por pequenas coisas e começou a ouvir frases sutis como: "A senhora já está esquecendo demais", "Mãe, não atrapalha o ritmo da casa", ou "A senhora já não entende mais como as coisas funcionam hoje". Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. Seu apoio faz toda a diferença para que mais pessoas despertem e encontrem força para reescrever suas histórias. Vamos continuar. O que ninguém avisou a Dona Maria e que muitos também ignoram é que ao abrir mão do seu espaço, você não entrega apenas uma casa. Entrega o seu território emocional. Sua autonomia, sua rotina, seus hábitos, tudo começa a ser moldado pelas regras da casa dos outros. E mesmo sendo sua família, a sensação de não pertencer é inevitável. Ela começou a se sentir como uma hóspede permanente que precisava andar na ponta dos pés para não incomodar. Se queria assistir à novela, tinha que esperar o neto terminar o videogame. Se queria almoçar na hora certa, era vista como exigente. Aos poucos, calou sua própria voz para manter a harmonia. Mas no fundo, sabia, aquela paz era artificial. Dona Maria não estava sendo cuidada, estava sendo tolerada, e o silêncio dela, longe de ser respeitado, era interpretado como fragilidade. A mulher forte de antes estava desaparecendo dentro de um cenário onde a invisibilidade se tornava rotina. Morar com os filhos, nesse contexto, é como entrar em uma prisão emocional com paredes invisíveis. Você pode até estar cercada de gente, mas o que sente é abandono. E o mais cruel é que a cela dessa prisão é decorada com frases de afeto como: "É pro seu bem, estamos cuidando da senhora". Mas o cuidado, quando vem sem respeito, vira dominação. A liberdade de Dona Maria foi aos poucos sendo substituída por regras que ela nunca concordou. Era vigiada nas tarefas, desautorizada nas pequenas decisões e constantemente tratada como alguém incapaz. A casa já não era dela, a vida já não era dela. E tudo isso foi mascarado pela promessa de que seria melhor assim. Melhor para quem? Essa é a pergunta que muitos idosos deveriam se fazer antes de tomar decisões definitivas.
Dona Maria só foi se dar conta quando um dia ouviu da neta com a sinceridade cruel de uma criança: "Vó, por que você não tem mais sua casa?" Aquilo doeu como uma facada. Foi naquele instante que uma ficha caiu com força dentro de Dona Maria. Ela havia dado tudo: o teto, o dinheiro, a privacidade, a história, e em troca recebeu migalhas de respeito. Passou a se perguntar onde havia se perdido no caminho. A verdade é que isso começa em pequenas concessões. Primeiro você cede um cômodo, depois muda um hábito, abandona uma rotina. E quando percebe, já não reconhece mais a mulher que era. A identidade vai sendo corroída pelo desejo de não incomodar, de ser aceita, de manter a paz familiar. Mas essa paz, conquistada às custas da sua essência, tem um preço altíssimo: a sua saúde mental. Dona Maria começou a ter insônia, perdeu o apetite e desenvolveu crises de ansiedade. O corpo dela gritava o que a boca se calava. Ela não precisava de remédios, precisava de liberdade, precisava se reencontrar. E foi esse pequeno momento de dor que deu início à virada mais poderosa de sua vida. Na semana seguinte, Dona Maria decidiu fazer algo simples, mas revolucionário. Saiu para caminhar sozinha. Sentiu o vento no rosto, o cheiro da rua, o barulho da cidade. Coisas que não percebia mais, pois vivia trancada num ambiente onde era apenas uma presença tolerada. Nessa caminhada, ela encontrou um grupo de idosas sentadas na pracinha, conversando e rindo. Pela primeira vez em meses, sentiu vontade de se aproximar. E se aproximou. Começou a ouvir aquelas mulheres que, como ela, tinham histórias de abandono emocional dentro da própria família. Percebeu que não estava sozinha, que aquela dor silenciosa era partilhada. E naquele momento, o primeiro lampejo de força surgiu dentro dela. Aquela caminhada virou rotina. Depois vieram os encontros, as trocas de experiências, a sensação de pertencimento. Ela estava, aos poucos, renascendo. A cada passo, se lembrava que ainda era dona de si, que ainda podia escolher, que ainda tinha vida para viver. Ao perceber que tantas outras mulheres haviam passado pelo mesmo tipo de silenciamento, Dona Maria decidiu dar um passo a mais. Começou a participar de uma oficina de costura organizada na igreja do bairro. Não sabia se conseguiria acompanhar as demais, mas decidiu tentar. Era um recomeço. E ali, ao lado de linhas, agulhas e panos coloridos, ela reencontrou uma parte esquecida de si mesma. Começou a costurar com gosto, com alegria, com vontade de criar. A cada ponto, a cada detalhe, Dona Maria bordava sua autonomia de volta. Não era apenas sobre a costura, mas sobre a capacidade de se sentir produtiva, viva, importante. As outras mulheres notaram sua habilidade, seu jeito paciente e generoso. Em pouco tempo, ela não apenas participava, ela ensinava, compartilhava ideias, ajudava as mais novas, liderava os trabalhos em grupo. A mulher que antes era calada e encolhida, começava agora a ocupar espaço com orgulho, sem pedir permissão. Com o tempo, aquele grupo de costura virou um verdadeiro refúgio. Dona Maria passou a esperar ansiosamente por cada encontro. Era ali que ela se sentia valorizada, ouvida, abraçada emocionalmente. As conversas iam muito além das agulhas. Falavam sobre sonhos, medos, lembranças e esperanças. E foi nesse ambiente de acolhimento que ela começou a resgatar sua identidade. Não mais como mãe ou avó, mas como mulher. Uma mulher com desejos, com história, com poder de decisão. Pela primeira vez em muito tempo, ela se olhou no espelho e sorriu com verdade. E esse sorriso carregava algo novo: firmeza. Não era mais a Dona Maria apagada da casa da filha, mas sim uma mulher em reconstrução. E com essa nova força, decidiu fazer o impensável: procurar um lugar só dela. Começou a pesquisar pequenos apartamentos, conversar com assistentes sociais, buscar alternativas, porque entendeu que nunca é tarde para recomeçar e que liberdade não tem idade.
A busca por um novo lar foi também um processo de cura. Cada visita a um apartamento, cada conversa com uma assistente, representava um passo a mais, rumo à sua autonomia. Algumas pessoas questionavam: "Mas, Dona Maria, a senhora vai morar sozinha com essa idade?" E ela respondia com firmeza: "Sim, vou morar comigo mesma. E pela primeira vez em muito tempo, isso é suficiente." Era um grito de independência, um manifesto silencioso de quem havia descoberto que viver com dignidade é melhor do que sobreviver com dependência. Em pouco tempo, conseguiu alugar um pequeno apartamento perto da pracinha onde conheceu suas amigas. Era simples, modesto, mas era dela. Seu canto, seu espaço, seu templo. No dia da mudança, ela mesma organizou as caixas, limpou os armários, arrumou as cortinas. Cada gesto, um ritual de reconquista. E ao dormir ali pela primeira vez, sentiu uma paz que há muito não sentia. A paz de quem voltou a pertencer a si mesma. Hoje, Dona Maria vive com leveza. Participa de rodas de conversa, cozinha suas próprias refeições, escolhe seus programas de TV e, o mais importante, voltou a se escutar. O que antes era um sussurro de dor, virou uma voz clara de sabedoria. Ela passou a ajudar outras idosas que viviam situações parecidas, compartilhando sua história, orientando, inspirando. E descobriu que sua experiência podia ser uma luz para muitas outras mulheres. A sua jornada, que começou com silenciamento e submissão, transformou-se em um legado de coragem e autonomia. Dona Maria nos ensina que cuidar de si não é egoísmo. É um ato de amor próprio e que mesmo aos 75 ainda há tempo para se reinventar, que a idade não define o fim da história, mas pode ser o início da parte mais poderosa dela. E se você, que está assistindo, sente que está vivendo em uma prisão disfarçada de cuidado, lembre-se, você também pode escrever um novo capítulo. Comece ouvindo a sua própria voz. Esse novo capítulo de Dona Maria não foi construído com grandes gestos, mas com pequenos atos de coragem diários. Ela entendeu que a independência emocional vem da capacidade de tomar decisões, mesmo que simples, por conta própria. E ao fazer isso, conquistou algo que havia perdido: o direito de existir por si mesma sem precisar justificar sua presença. A rotina dela, agora, é pautada pelo prazer de viver. Não precisa mais acordar em silêncio para não incomodar, nem pedir permissão para usar o próprio banheiro. Pequenas liberdades que antes pareciam detalhes, hoje são celebrações diárias. E quando visita os netos, vai com alegria, sabendo que tem um lar para voltar. Um lar onde sua opinião é respeitada, onde seu valor é reconhecido, onde não precisa se anular para ser aceita. Dona Maria reconquistou não só uma casa, mas sua essência. E esse é um exemplo que milhares de mulheres podem seguir, com coragem e dignidade. A história de Dona Maria se espalhou entre o grupo de idosas da igreja e, em pouco tempo, muitas começaram a compartilhar seus próprios relatos. Mulheres que, assim como ela, abriram mão de sua liberdade em nome da família e que agora viam uma nova chance de renascer. Inspiradas, passaram a organizar encontros semanais para discutir temas como independência, autoestima e escolhas conscientes. Esses encontros se tornaram uma fonte de força para todas. Dona Maria, antes silenciosa, agora guiava os encontros com firmeza e empatia. Sua dor virou sabedoria, sua solidão virou propósito. Ela dizia: a gente não precisa esperar que alguém nos salve. A gente pode se salvar. Começa dentro da gente. E essas palavras ecoavam no coração de cada mulher ali presente, mostrando que o envelhecimento pode sim ser um caminho de florescimento e não de apagamento. Nos encontros semanais, algo poderoso começou a acontecer. Cada mulher que partilhava sua dor também deixava uma parte dela ir embora. A escuta acolhedora virou cura.
Dona Maria percebeu que muitas tinham histórias ainda mais duras, onde foram privadas de dignidade, rotuladas como peso, esquecidas dentro da própria casa. Uma delas, Dona Teresa, contou que dormia em um colchonete na sala para não atrapalhar os netos. Outra, Dona Ruth, relatou que não podia mais usar a cozinha da casa do filho, pois a nora alegava que ela fazia bagunça. Aquilo tudo mostrava que o problema não era individual, era estrutural. O envelhecimento feminino estava sendo tratado como incômodo e não como fase de sabedoria. Essa consciência coletiva despertou um movimento. Elas decidiram criar um grupo chamado Senhoras da Liberdade. Começaram a planejar atividades, palestras, rodas de conversa abertas à comunidade. O que era dor virou a semente de uma revolução silenciosa. Com a força do grupo crescendo, Dona Maria foi convidada para contar sua história em uma feira da terceira idade organizada pela prefeitura. Foi sua primeira vez falando em um microfone diante de dezenas de pessoas. Ela tremia de nervoso, mas também de coragem. E quando começou a falar, algo mágico aconteceu. A plateia se calou. Cada palavra dela cortava como um bisturi, abrindo feridas escondidas no coração de muitas ouvintes. Ao final, foi aplaudida de pé. Algumas choravam, outras a abraçaram como irmãs. A partir daquele dia, ela virou referência. Uma mulher comum, transformada por sua própria coragem. E isso fez com que ela entendesse, de forma profunda, que não era mais só sobre ela, era sobre todas, sobre cada mulher silenciada, cada idosa tratada como fardo. E se ela podia se libertar, então outras também podiam. E se uma história pode mudar uma vida, então centenas de histórias poderiam mudar uma geração inteira. Hoje, o grupo Senhoras da Liberdade é reconhecido em vários bairros da cidade. Elas organizam feiras, produzem artesanato, fazem campanhas de conscientização e acolhem mulheres que muitas vezes não têm a quem recorrer. A história de Dona Maria virou uma cartilha distribuída em postos de saúde e centros comunitários. E, acima de tudo, ela virou um farol. Um lembrete vivo de que nunca é tarde para recuperar a dignidade, para dizer basta, para voltar a ser dona da própria história. Se você tem mais de 60 ou conhece alguém nessa fase da vida, compartilhe esse vídeo. Talvez ele não traga respostas prontas, mas traga perguntas necessárias. Como você tem vivido? Você se sente respeitada ou apenas tolerada? Seu silêncio está sendo escutado ou ignorado? Essas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias. Dona Maria aprendeu da maneira mais difícil que abrir mão da autonomia não traz gratidão eterna. Muitas vezes traz apenas silêncio e esquecimento. E mesmo que a intenção dos filhos seja boa, a estrutura familiar nem sempre acolhe, às vezes engole. A liberdade não pode ser um luxo, precisa ser um direito. E esse direito começa por reconhecer que envelhecer não é se tornar menos, é se tornar mais. Mais consciente, mais seletiva, mais fiel a si mesma. Depois dos 60, a vida pode ser rica em sentido, se for vivida com autenticidade. Por isso, esse vídeo não é só um alerta, é um chamado. Um chamado para você olhar com mais carinho para a sua própria história e também para as histórias das mulheres ao seu redor. E se você já percebeu que algo não está certo, talvez hoje seja o dia de dar o primeiro passo. Porque toda mudança começa com uma decisão, a de se colocar em primeiro lugar. E se você ainda acha que recomeçar é arriscado demais, pense nisso. Qual o risco de continuar onde você está? Quantos sonhos já foram adiados? Quantas vontades engolidas em nome da paz? A zona de conforto, muitas vezes, é apenas um lugar onde a sua liberdade foi silenciada em troca de migalhas emocionais. Dona Maria poderia ter seguido calada, acomodada, resignada, mas escolheu se ouvir, escolheu se levantar. E essa decisão transformou sua vida. Você também pode.
Talvez seja buscar uma nova atividade, talvez seja voltar a estudar, ou apenas resgatar o prazer de estar com pessoas que te respeitam de verdade. O importante é lembrar que ninguém tem o direito de diminuir sua existência. Você não é um peso. Você é uma história viva, cheia de capítulos incríveis ainda por escrever. O mundo precisa da sua presença plena, do seu sorriso verdadeiro, da sua força silenciosa. Não se apague por ninguém. Você merece viver com brilho nos olhos. A sociedade ainda insiste em tratar a terceira idade como um final. Mas o que é um final, se não a chance de começar algo novo com mais sabedoria? Quando Dona Maria saiu daquela casa, onde era apenas uma presença tolerada, ela não perdeu segurança. Ela recuperou o senso de pertencimento. Não importa se você tem 60, 70 ou 90 anos. Se você está viva, está em movimento. E movimento é vida. Escolher um novo rumo não é fraqueza. É coragem. É declarar que você se recusa a viver como coadjuvante da própria história. E sabe o que é mais bonito? Quando você toma essa atitude, você inspira outras, filhas, netas, vizinhas. A sua força vira um espelho que reflete a possibilidade de transformação para quem também precisa romper com padrões. É por isso que a história de Dona Maria vai além do individual. Ela virou símbolo, e símbolos têm o poder de mudar mentalidades. Você está pronta para ser símbolo também? Talvez você ainda se pergunte, será que não é egoísmo pensar em mim agora? E a resposta é não. Egoísmo é esperar que você se anule para satisfazer expectativas alheias. Amor de verdade acolhe, respeita, impulsiona. E se a relação com seus filhos não permite que você tenha voz, espaço e dignidade, talvez não seja amor. Pode ser costume, apego, medo, mas não é amor. Dona Maria entendeu isso tarde, mas a tempo. E agora vive com alegria, sem culpa, sem amarras, não porque tudo se resolveu como num conto de fadas, mas porque ela decidiu ser fiel a si mesma. E essa fidelidade é libertadora. Talvez você precise apenas de um espaço para chamar de seu. Um cantinho onde possa ouvir seus pensamentos, cuidar do seu corpo, alimentar sua alma. Um lugar onde o tempo não seja um inimigo, mas um aliado na sua jornada de florescimento. E antes que esse vídeo termine, quero te convidar a uma reflexão profunda. O que você faria hoje se soubesse que merece tudo o que há de melhor? Que tipo de vida você construiria se a culpa não estivesse segurando suas escolhas? Dona Maria recomeçou com pouco, mas com coragem. E essa coragem transformou o pouco em muito. Transformou a solidão em comunidade, a tristeza em propósito, a invisibilidade em liderança. E isso está ao alcance de qualquer mulher disposta a se ouvir com carinho. Não importa a sua idade, sua condição financeira ou suas limitações. O mais importante já está aí dentro. Sua essência. Honre sua caminhada. Celebre cada ruga como um traço de vitória. E se em algum momento duvidar de si, lembre-se de Dona Maria. Ela também teve medo, também chorou, também pensou em desistir, mas seguiu em frente. E hoje é prova viva de que viver com dignidade é sempre a melhor escolha. Se você está assistindo até aqui, é porque algo dentro de você também está pedindo mudança. Talvez você esteja vivendo essa prisão disfarçada de cuidado. Talvez esteja vendo alguém passar por isso. Não ignore os sinais. Observe. Você ainda tem voz nas decisões da sua vida? Ainda sente que sua presença é bem-vinda ou apenas tolerada? Você se sente respeitada? Se a resposta for não, é hora de agir. Porque cada dia vivido sem liberdade é um dia a menos de vida de verdade. E antes que digam que é só uma fase ou os filhos estão estressados, lembre-se, respeito não tem hora. Cuidado sem respeito é abuso disfarçado. E o abuso psicológico é um dos maiores causadores de depressão na terceira idade. Não se cale, busque ajuda.
Existem centros de convivência, grupos de apoio, até redes sociais onde você pode encontrar mulheres como você, prontas para se apoiar mutuamente e construir novos caminhos. Vamos quebrar o mito de que envelhecer é sinônimo de se anular. Envelhecer é continuar crescendo, é ter a sabedoria de olhar para trás com gratidão e para frente com coragem. Você tem o direito de existir plenamente em qualquer idade, de ser respeitada, amada, ouvida, de ter seu espaço, suas escolhas, sua rotina, e não há nada de egoísmo nisso. Egoísmo é esperar que você sacrifique tudo pelo bem-estar dos outros sem receber o mesmo em troca. Essa é a mensagem que precisa ser espalhada. Idosos não são descartáveis. São bibliotecas vivas, são fontes de sabedoria, de experiência, de amor. E merecem mais do que um canto da casa. Merecem dignidade. Se você é filha, filho, neto, neta, ou apenas alguém com empatia, reflita. Como você está tratando os idosos ao seu redor? Está cuidando ou está apenas mantendo por perto? Está oferecendo liberdade ou apenas segurança com controle? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. A história de Dona Maria pode ser a faísca para o recomeço de muitas mulheres. Que ela inspire você a fazer escolhas mais conscientes. E lembre-se, nunca é tarde para retomar sua vida. Você não está sozinha, você tem valor, você tem voz, e ela precisa ser ouvida agora. Se essa mensagem tocou seu coração ou fez você refletir sobre a importância de viver com dignidade e autonomia, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. Seu apoio faz toda a diferença para que mais pessoas despertem e encontrem força para reescrever suas histórias.